TSE julga ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Entenda os próximos passos. Vamos ler aqui esse texto do G1. Pedrão, mas levando em conta tudo que pode acontecer com a inelegibilidade do Bozo, levando em conta tudo que o Demore disse nesse fio, é certo que ele será cassado, mas como ele pode se livrar? Mas na votação de hoje, por exemplo, está incluída a minuta golpista do Anderson Torres, é o que eu falei para você, dos golpes. Não só a reunião dos embaixadores, por exemplo. Ele está muito tranquilo para quem vai perder muito. Eu não sei se o Bolsonaro tá tranquilo, tá, José Wilson? Ontem ele estava meio desesperado no Senado. Eu acho que ele sabe que ele vai perder muito. Mas o que acontece é, ele tem esse argumento como recurso. Esse é o lance. Existe um recurso aí que ele vai tentar pleitear. Mas vamos lendo aqui a notícia do G1. Ex-presidente pode ser impedido de concorrer às eleições por pelo menos 8 anos. A ação pode ser arquivada, cabem recursos dentro do TSE e ao STF. Fernanda Vivas e Márcio Falcão na TV Globo. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, começa nesta quinta-feira a julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A ação contra a chapa Bolsonaro-Braga Neto foi apresentada pelo PDT, que questionou a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada, em julho de 2022. Foi antes das eleições, inclusive, das eleições propriamente ditas. O partido pede a inelegibilidade por suposto abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O então presidente pré-candidato à reeleição, Bolsonaro, fez declarações sem provas que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral. A reunião foi transmitida pelo canal oficial do governo nas redes sociais de Bolsonaro. Aliás, uma curiosidade, a Associação de Mídia de Progressista, eles entraram com uma ação naquela época para tirar esse vídeo do ar por disseminação de fake news. Então, desde sempre, a gente sempre está articulado, né, gente, para tentar evitar aí que o pior aconteça. Vamos, então, para cima de todas essas notícias que são muito necessárias. A defesa de Bolsonaro disse ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral. Próximos passos. Quanto tempo dura o julgamento? O julgamento pode se estender por mais de um dia, por isso o TSE também reservou as sessões dos dias 27 e 29 para analisar o caso. O julgamento pode ser adiado? Pode haver um pedido de vista, mais tempo de análise, o que adiaria a análise. Se isso ocorrer, o prazo para a retomada do julgamento é de até 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Esse prazo fica suspenso durante o recesso do Judiciário em julho. Ô, Bernadette, obrigado, querida. Eu tô com outra tela aqui também, viu, gente? Bom dia. Flávio Onca falou disso ontem com o doutor Zanin na Sabatina. Exatamente, Bernadette. Temos que ficar bem atentos a respeito disso. O que acontece se os ministros entenderem que as acusações procedem? Se os ministros considerarem que procedem as acusações contra Bolsonaro e Braga Neto, eles serão declarados inelegíveis e não poderão concorrer às eleições municipais de 2024 e às presidenciais de 2026. E se o TSE entender o oposto, em caso negativo, a ação é arquivada. É possível recorrer? Em ambos os casos de procedência ou arquivamento, cabem recursos ao próprio TSE, os chamados embargos de declaração para esclarecer pontos de uma eventual decisão colegiada, e também ao Supremo Tribunal Federal, o STF. O TSE já decidiu casos semelhantes anteriormente. Em 2021, a Corte entendeu que a disseminação de ataques infundados ao processo eleitoral pelas redes sociais pode levar à inelegibilidade. Em resolução, o tribunal consolidou esse entendimento, proibindo a divulgação de fatos sabidamente inverídicos que atinjam a integridade do processo eleitoral. Tem grandes chances hoje do Bolsonaro ficar inelegível, tá, gente? Grandes chances. Mas é o que eu falei, a gente não pode subestimar o que os nossos inimigos estão fazendo, tá, gente?